Resolução NR 97, 28 de abril de 2003, alterada pela Resolução 848. Aprova as normas e procedimentos para a administração de material do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O Coronel B.M., Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 2º, 4-O sobrescrito, inciso 10, do Decreto número 40.785, de 18 Jan. 00, combinado com o disposto nos artigos 32 a 35 da Lei Delegada N.R. 37. De 13 de janeiro de 1989, RISUL 5 e art. Ficam aprovadas as normas e procedimentos para a administração de material do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Art. 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3. Revogam-se as disposições em contrário. Belo Horizonte, 28 de abril de 2003. Osmar Duarte Marcelino, Coronel B.M., Comandante-Geral. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Art. Estas normas contêm os procedimentos básicos para a administração de material, controle patrimonial e imobiliário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao Decreto número 42.873, de 09 de setembro de 2002, Decreto número 43.053. De 28 de novembro de 2002 e Resolução número 90, de 18 de dezembro de 2002. CEPLAG, Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão. Artigo 2. Conceituação de termos. 1. Material permanente é o material que, pelas suas características, não perde a sua identidade física, nem se incorpora a outro bem em razão do uso, que tem durabilidade acima de 2 anos e ainda que, devido ao alto custo, valorizam o patrimônio da corporação. 2. Material de consumo é todo item, peça, componente, artigo ou matéria-prima que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde a identidade física, isto é, suas características individuais isoladas, de deteriorabilidade e fragilidade cuja duração seja presumivelmente inferior a 0,2, 2 anos. 3. Material de consumo controlado é aquele cujo consumo está vinculado a prazos de validade, ou tempo estimado de uso, implicando na confecção de relatório que justifique o seu desaparecimento quando em uso. 4. Nota fiscal é o documento comprobatório da aquisição de um bem ou serviço por intermédio de um fornecedor, na qual se especificam as mercadorias vendidas e serviços prestados com indicação dos preços unitário e global. 5. Convênio é o acordo firmado por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a realização de objetivos de interesses comum dos partícipes. 6. Parecer técnico é o documento emitido por técnico ou perito, visando instruir os processos de aquisição de material ou contratação de serviços, orientando as comissões de licitações e comissões permanentes de avaliação e recebimento de material, bem como para a instrução de processos de baixa de bens por inservibilidade. 7. Cessão de uso comodato é o instrumento contratual que formaliza a colocação de bens móveis e ou imóveis à disposição da corporação, sem vínculo financeiro ou permuta, por prazo determinado, implicando na devolução após sua utilização. 8. Parecer de recebimento é o documento pelo qual os bens materiais são incorporados em carga ou registrados no estoque de material da unidade. 9. Balancete patrimonial é o documento elaborado de acordo com o Plano de Contas do Estado, contendo o registro das movimentações de materiais. 10. Balancete de início de exercício é o documento que retrata a posição dos bens patrimoniais ao início de cada exercício contábil, contendo os valores de saldos referentes ao final do exercício imediatamente anterior, representado por grupos contábeis. 11.
Balancete de final de exercício é o documento que retrata a posição dos bens patrimoniais ao final de cada exercício contábil, contendo os valores do saldo do início do exercício, das entradas e saídas de bens e do saldo final do mesmo exercício. 12. Balancete de início de gestão é o documento que retrata a posição dos bens patrimoniais ao início de cada gestão contábil, contendo os valores de saldos referentes ao final da gestão imediatamente anterior, representado por grupos contábeis. 13. Balancete de final de gestão é o documento que retrata a posição dos bens patrimoniais ao final de cada gestão contábil, contendo os valores do saldo do início da gestão, das entradas e saídas de bens e do saldo final da mesma gestão. 14. Balancete mensal é o documento que contém os valores das movimentações patrimoniais, demonstrando o saldo inicial do mês, as entradas e saídas dentro do mês e o seu saldo final. O saldo inicial de um mês será sempre igual ao saldo final do mês imediatamente anterior. 15. Boletim de material é o documento informatizado, dividido em grupos de materiais, cadastrados no catálogo de materiais da corporação, módulo do Sistema Informatizado de Material do CDMMG. Plus 06. SVI. Termo de responsabilidade parcial é o documento informatizado que contém todo o material permanente de cada seção ou pelotão no âmbito de uma unidade administrativa. 17. Mapa carga ou termo de responsabilidade total é o documento informatizado que, dividido em grupos e classes de materiais, retrata a situação da carga da unidade em quantidade e valores, devendo uma via permanecer arquivada no almoxarifado. 23. Responsabilidade total é a responsabilidade decorrente da guarda e administração de toda a carga patrimonial de uma unidade administrativa. 19. Responsabilidade parcial é a responsabilidade decorrente da guarda e administração de parte da carga patrimonial de uma unidade administrativa. 20. Cadastro de materiais é o registro detalhado e informatizado de todos os materiais utilizados pelo Estado, em compatibilidade com o catálogo de materiais. 21. Compra é a aquisição de material mediante pagamento em dinheiro ou ordem de pagamento. Pode ser centralizada ou não, de acordo com os interesses da corporação e o tipo de material a ser adquirido. 22. Doação é a transmissão, sem ônus para o Corpo de Bombeiros Militar, bens móveis, imóveis por intermédio de entidades públicas, privadas, pessoa física e ou jurídicas em conformidade com as normas legais. 23. Permuta é a forma de aquisição de bens móveis, imóveis decorrentes de troca recíproca entre o Corpo de Bombeiros Militar e fornecedores, selecionados por intermédio de processo licitatório, observada a legislação vigente. 24. Dação para pagamento de material extraviado é uma forma de aquisição de bem material, na qual o doador assim procede para ressarcir ao patrimônio público de bem material extraviado que estava sob sua guarda. V. Atualização é a etapa obrigatória na escrita informatizada do Corpo de Bombeiros Militar e consiste em lançar, em tela própria, dados individualizantes de material adquirido, tais como cor, nome comum, potência, tipo, NO sobrescrito de portas, NO sobrescrito de gavetas, largura, altura, comprimento, diâmetro, peso, NO sobrescrito de série, etc. 25. Movimentação de material é o seu deslocamento de um local para outro, caracterizada pela substituição de responsáveis total ou parcial sobre ele. Pode ser interna ou externa. 26. Movimentação externa é o deslocamento do material de uma unidade para outra, ou de um centro de suprimento para uma ou mais unidades, ou ainda destas para os centros de suprimento que se caracteriza pela substituição do responsável total sobre o material movimentado. 28. Requisição é o documento de solicitação de material aos detentores destes, no âmbito da corporação. 29. Guia é o documento que ampara a movimentação interna e externa de material do Corpo de Bombeiros Militar. 30.
Guia de distribuição é o documento pelo qual o Centro de Suprimentos da Corporação movimenta os materiais para as unidades, seja atendendo requisições, ou em cumprimento a planos de distribuição previamente estabelecidos. 31 Guia de transferência é o documento pelo qual as unidades transferem, entre si, os materiais que forem objeto de excerto entre as mesmas. 32 Guia de recolhimento é o documento que ampara o recolhimento de material ao centro de suprimento, pelas unidades. 33 Recibo de material é o documento que ampara a movimentação interna de materiais nas unidades. 34 Recibo comum é o documento que ampara a movimentação de material de consumo comum no âmbito da unidade, conforme as requisições apresentadas. 35 Recibo por empréstimo é o documento informatizado que ampara a cessão de uso temporário de material permanente e ou de consumo, a integrante da corporação, ou a movimentação de material de consumo controlado. O recibo por empréstimo atribui responsabilidade parcial ao detentor do material nele constante, devendo ser renovado, anualmente, ou quando se fizer necessário, com a apresentação do bem. SVI. Descarga de material é o encerramento da vida patrimonial do material permanente, com a retirada da unidade ou da corporação, por intermédio de procedimentos próprios para esta finalidade. SVI. Termo de baixa é o documento que efetiva e confirma a descarga de material permanente do Corpo de Bombeiros Militar. SVI. Parecer de descarga é o documento preparatório da descarga de material permanente. Só poderá ser elaborado após o parecer do diretor de apoio logístico sobre a descarga. STIX. Termo de alienação é o documento que efetiva a descarga de material permanente, quando o destino final deste é uma alienação, dirigida pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar. XL. Termo de incineração-destruição é o documento que efetiva a descarga de material permanente, quando o destino final deste é uma incineração-destruição. SLI. Termo de devolução em convênio é o documento que efetiva a descarga de material permanente, quando o destino final deste é a devolução por término de convênio. SLI. Termo de exame e averiguação é o documento informatizado que efetiva o exame realizado pela Comissão Permanente de Avaliação de Material em determinado material. SLI. Termo de entrega ao Estado é o documento que efetiva a descarga de material permanente quando o destino final deste for a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais. Guia de transferência de bens patrimoniais. SLIV. Órgãos gestores são os órgãos do Corpo de Bombeiros Militar encarregado da gestão superior de projetos e ou atividades em consonância com as políticas setoriais da corporação e outras diretrizes afins. XLV. Comissão de licitação é um colegiado integrado por 3 membros, pelo menos, com a finalidade de habilitar firmas, abrir e julgar propostas nas licitações. SUVI. Ato administrativo é toda manifestação de vontade da administração pública, agindo nessa qualidade, e que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administradores ou a si própria. SUVI. Processo é um conjunto de peças ordenadas que documentam o ato administrativo em suas diversas fases. SUVI. Unidades afins são unidades afins entre os órgãos estatais encarregados de praticar as atividades de materiais de consumo e patrimônio. SLIX. Almoxarifado é a unidade organizacional que tem como atribuição propor aquisição, receber, contabilizar, estocar, controlar e distribuir material. Material, designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades da corporação, independente de qualquer fato, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Bem estocável é o bem adquirido para ficar armazenado, com previsão para um determinado período de tempo, para ser distribuído mensalmente ou à medida das necessidades das unidades solicitantes.
Bem não estocável é o bem adquirido para atender uma demanda específica, ou seja, quando tratar-se de material de uso específico da corporação ou somente a ele se destinar. Neste caso, o material é registrado no almoxarifado e encaminhado na sua totalidade para a unidade requisitante. LI. Bem imóvel é o material permanente, identificado de acordo com classificação própria, em função de sua natureza, produção e finalidade a que se destina. LIV. Bem ocioso é o material que, embora se apresente em perfeitas condições de uso, não esteja sendo utilizado. LV. Bem antieconômico é o material permanente cuja manutenção ou recuperação seja de alto custo e se apresente com mau desempenho, em razão do fim de sua vida útil ou desgaste em condições anormais. UV. Bem recuperável é o material cuja recuperação seja possível de orçar, no máximo, a 40% de seu valor de mercado. UV. Bem irrecuperável, o material que não pode mais ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características, ou em razão de inviabilidade econômica de sua recuperação, cujo valor exceda 40% do valor de mercado vigente. UVI. Bem imóvel é a denominação genérica para identificar os terrenos e as edificações de qualquer natureza. LIX. Agente responsável é todo servidor que, em virtude do cargo ou função que ocupa, ou em razão de determinação superior, responda pela guarda, depósito, controle ou uso de bens patrimoniais de propriedade do Estado, envolvendo todos os aspectos funcionais, civil, criminal e disciplinar, de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º do Decreto número 9.617. De 28 de janeiro de 1966. LX. Registro patrimonial é o processo de marcação numérica, mediante qualquer método ou meio de gravação, que permite a identificação do material permanente, para tombamento, registro e controle. UXI. Carga patrimonial é a responsabilidade pelo uso, guarda e conservação do bem, configurada por intermédio de termo de responsabilidade, quando do recebimento. UXI. Inventário é o procedimento administrativo que consiste no arrolamento físico-financeiro de todos os bens móveis e imóveis, e dos materiais de consumo existentes em uma ou mais unidades gestoras ou administrativas, UXI. Inventário inicial é o realizado quando da criação de uma unidade administrativa, para identificação e registro dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade, UXIV. Inventário de transferência de responsabilidade é realizado quando ocorrer a agudo substituição do responsável pela guarda e conservação dos materiais, LXV. Inventário de extinção ou transformação é realizado quando ocorrer a agudo extinção ou transformação de unidade administrativa do material. USV. Inventário eventual é realizado em qualquer tempo, por iniciativa da autoridade competente, USV. Inventário anual é destinado a comprovar a quantidade e valor do bem patrimonial do acervo de cada unidade administrativa, existente no encerramento de cada exercício. É constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. USVI. Unidade centralizadora é a unidade que tem a competência de recebe da Secretaria do Planejamento e Gestão SCAN, selecionar e repassar dentro da corporação as autorizações de acesso ao CIAD-DAO. UXIX. Unidade contábil é a unidade operacional do SING que possui competência para contabilizar todas as operações financeiras das unidades executoras. LXX. Unidade processadora é a unidade centralizadora da corporação para acessar o CIAD e trabalhar de acordo com suas funções específicas, unidades executoras. UXI. Unidade principal AMOX, consumo, patrimônio e frota, é a unidade da corporação que movimenta os materiais de consumo e permanentes diretamente com a Bolsa de Material, Serra, entre as unidades executoras e subordinadas. UXI. Unidade usuária é a unidade do CIAD que não possui nenhuma função específica, apenas solicita e utiliza bens patrimoniais ou consome os materiais. UXI.
Termo de avaliação de bem, é o documento no qual a Comissão de Avaliação e Recebimento de Material, PRAM, confere, inspeciona e avalia os materiais doados não possuem valor, e materiais que se encontram fora da carga. Motive. A adjudicação é a entrada na carga patrimonial estoque da corporação por intermédio de ação judicial, ou seja, concessão de posse de materiais apreendidos a favor de débitos fiscais, por decisão ou sentença de autoridade judicial ou administrativa. LXXV. Incorporação é a entrada dos materiais encontrados e que não foram contabilizados na carga patrimonial da corporação, após avaliação efetuada pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material. Capítulo 2. Dos materiais. Seção 1. Da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material. Artigo 3. Em toda unidade executora do Corpo de Bombeiros Militar haverá uma comissão permanente de avaliação e recebimento de material. Artigo 4. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de Material: 1. Inspecionar, conferir, avaliar o material adquirido pela unidade executora e recebê-lo formal e solidariamente com o agente administrativo responsável pela guarda do material e viatura, bem como os materiais recebidos por intermédio de doação, convênio, cessão de uso comodato ou contrato. 2. Examinar e avaliar o imóvel a ser adquirido para a unidade ou imóvel a ser locado, alienado, permutado ou descarregado da unidade. 3. Examinar e avaliar material e viatura indicado para descarga, para baixa de estoque, para alienação ou permuta de acordo com a legislação vigente. 4. Examinar e avaliar material e viatura que se encontra fora da carga, de acordo com a legislação vigente. Artigo 5. A Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material, CPARM, será constituída por 3 membros dentre os integrantes da unidade executora, cabendo à presidência um oficial e obrigatoriamente, um membro da Comissão de Licitação da unidade, CLU. Ficam vedadas as participações do agente de coordenação e controle, chefe da SOFI, e do ordenador de despesas na comissão. 1. Havendo necessidade, a comissão poderá contar com o concurso de peritos ou pessoas com abalizado conhecimento técnico para auxiliarem nos trabalhos de avaliação. 2. A participação de peritos ou de pessoas, com abalizado conhecimento técnico, nos trabalhos da comissão será autorizada pelo comandante ou chefe mediante solicitação dos integrantes desta. Parágrafo 3. O presidente e o secretário da Comissão de Licitação da unidade não poderão integrar a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material, CPARM. Parágrafo 4. O presidente da CPARM não poderá ser membro da CLU. Parágrafo 5. Para o recebimento de viaturas e equipamentos adquiridos através de projetos oriundos do Estado-Maior serão designadas comissões especiais para recebimento, por indicação do diretor de apoio logístico e aprovação pelo chefe do ENBM. Parágrafo 6. Observados os parágrafos anteriores, não se aplica o emprego de CPARM nos casos de recebimento de material cujo valor da nota fiscal termo de avaliação seja igual ou inferior ao valor previsto na linha do inciso 2 do artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/1993, exceto no caso de recebimento de material permanente. 7. O recebimento de material ou serviço cujo valor da nota fiscal termo de avaliação seja igual ou inferior ao valor previsto na linha do inciso 2 do artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/1993 será feito por militar da seção responsável pelo respectivo serviço ou compra, o qual será designado pelo comandante da unidade executora ou unidade apoiadora. 8. Independentemente do valor da nota fiscal termo de avaliação, havendo complexidade ou existência de outro fator que demande melhor análise no objeto a ser recebido pela administração pública, a autoridade competente poderá determinar que a CPARM proceda ao respectivo recebimento. Artigo 6. Dos trabalhos da comissão lavrar-se-á um parecer com conclusões e recomendações necessárias, tendo em vista a finalidade a ser atingida, que deverá ser homologado pelo CMT e publicado em boletim interno da unidade. Seção 2. Da escrituração.
Artigo 7. São documentos pertinentes à escrituração de materiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: a. Nota fiscal ou documento correspondente; b. Termo de doação; c. Termo de convênio; d. Parecer técnico; e. Termo de cessão de uso; f. Parecer de recebimento; g. Guias, transferência, distribuição, recolhimento; h. Parecer de descarga. 1. Termos: incineração, destruição, devolução em convênio, entrega ao Estado objeto de gerente; j. Balancetes: início de exercício, final de exercício, início de gestão, final de gestão, mensal; l. Boletim de material; b. m. Boletim; n. Mapa carga; u. Termo de recebimento; p. Resumo. Elemento item despesas, q. Balanço físico-financeiro; r. Espelho de documento; s. Termo de avaliação de bem; t. Inventário. Seção 3. Do cadastro de material. Artigo 8. O cadastro de material e serviço compreende a organização dos materiais utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar em grupos, classes, material e natureza de bens e serviço por intermédio de códigos numéricos. Parágrafo 1. Os grupos de materiais compreendem os diversos conjuntos segundo a sua finalidade genérica. Parágrafo 2. As classes de materiais constituem-se em subdivisões dos grupos, reunindo-os segundo sua finalidade específica. Parágrafo 3. O material constitui o código numérico no SING. Parágrafo 4. A natureza de bens e serviço, reunindo sua finalidade específica. Artigo 9. O cadastro de material tem origem e base na classificação orçamentária editada pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Artigo 10. O cadastro de material conterá registros tanto de material de consumo como de material permanente. Artigo 11. Sempre que necessário ou mediante pedidos devidamente justificados das unidades, a Diretoria Apoio Logístico providenciará a inclusão de itens novos no catálogo de materiais. Artigo 12. O material permanente cedido para uso no Corpo de Bombeiros Militar, pelo Exército Brasileiro e outras entidades, deverá ser devidamente identificado como tal, quando do cadastramento do mesmo, no Sistema Integrado de Administração de Material. Seção 4. Das aquisições. Artigo 13. As aquisições de material permanente, ou de consumo no Corpo de Bombeiros Militar serão feitas por intermédio de compras, doações, convênios, procriação, produção ou fabricação própria, incorporação, cessão de uso comodato, dação para pagamento de material, reinclusão por recuperação de material extraviado, apreensão e abandono, adjudicação. Artigo 14. As aquisições por doações, convênios e cessão de uso dependerão sempre de autorização do comandante-geral ou delegação deste. Parágrafo 1. Para a doação realizada por pessoa jurídica e física serão necessários os seguintes documentos: 1. Materiais e veículos novos. A. Primeira via nota fiscal em nome do doador. B. Termo de doação. C. Termo de recebimento. D. 033. Decalques do chassi veículo e documento de cadastro, identificação do veículo e motivo do preenchimento. 2. Materiais e veículos usados. A. Termo de doação. B. Termo de recebimento. C. Termo de avaliação de bem, caso não haja nota fiscal, elaborado pela CPARME. D. Certificado de registro e licença do veículo do original do exercício atual, com assinatura do doador e o reconhecimento da firma no verso. E. Laudo de vistoria emitido pelo órgão de trânsito. F. Certidão. De nada consta. G. Ficha de cadastro preenchida. H. 033. Decalques do chassi do veículo. Parágrafo 2. Para a doação realizada por órgão público serão necessários os seguintes documentos: 1. Materiais e veículos novos. A. Lei autorizativa. B. Nota fiscal em nome do doador. C. Termo de doação. D. Termo de recebimento. E. 033. Decalques do chassi do veículo. F. Documento de cadastro, identificação do veículo e motivo do preenchimento. 2.
Materiais e veículos usados. A. Lei autorizativa. B. Termo de doação. C. Termo de recebimento. D. Termo de avaliação de bem, caso não haja nota fiscal, elaborado pela CPARME. E. Certificado de registro e licença do veículo do original do exercício atual, com assinatura do doador e o reconhecimento da firma no verso. F. Laudo de vistoria emitido pelo órgão de trânsito. G. Certidão de nada consta. H. Ficha de cadastro preenchida. 1. Conforme preconiza o Manual de Gerenciamento da Frota, capítulo 4, seção 2, J. 033, decalques do chassi do veículo. Parágrafo 3. No caso de convênio cessão de uso de material e veículo, serão necessários os seguintes documentos: a. Termo do convênio e cessão de uso. B. Termo de recebimento. C. Certificado de registro e licença do veículo do original do exercício atual. D. Certidão de nada consta. E. Ficha de cadastro preenchido. F. Conforme preconiza o Manual de Gerenciamento da Frota, capítulo 4, seção 2, G. O veículo deverá estar emplacado. H. Termo de avaliação de bem, caso o material e o veículo não estejam avaliados no próprio termo, elaborado pela CPARME. Seção 5. Da movimentação. Artigo 15. No processo de movimentação de material no Corpo de Bombeiros Militar, serão utilizados os seguintes documentos: guia de distribuição, de transferência e de recolhimento, recibo, devolução da cessão do bem, recolhimento à bolsa de material e a transferência da bolsa. Parágrafo 1º. A requisição será denominada requisição interna, quando dirigida ao almoxarifado da própria unidade, e denominada requisição externa, quando for dirigida ao centro de suprimento do Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 2. Toda requisição externa dará origem a uma guia de distribuição. Parágrafo 3º. Parágrafo único. As movimentações de materiais amparadas em guia só se efetivarão no sistema informatizado, quando houver aceite pelo recebedor do material, na respectiva guia. Capítulo 3. Do material de consumo e de consumo controlado. Artigo 16. O material de consumo adquirido será lançado em estoque por intermédio do Sistema Integrado de Administração de Material. Artigo 17. Será objeto da entrada no estoque todo material comprado, doado ou adquirido por qualquer outro meio. Parágrafo 1. A entrada de material de consumo ocorre com parecer de recebimento ou uma guia, sendo que, somente após conferência e aceite, o material entrará efetivamente para o estoque. 2. Os casos de recolhimento, distribuição e transferência serão precedidos de uma guia respectiva. Parágrafo 3. A entrada de material de consumo será objeto de relatório mensal dos órgãos de execução, emitidos pelos sistemas de informatizados de materiais do CDMMG. Artigo 18. Dar-se-á a saída de material de consumo toda vez que houver uma requisição aprovada e um recibo com aceite. Artigo 19. Considera-se material de consumo controlado e inutilizado aquele que, por suas características físicas, não é consumido imediatamente, embora excluído do estoque, permanece vinculado à responsabilidade do requisitante, mediante recibo por empréstimo, passando para a condição de reservado. Artigo 20. A estocagem de material de consumo na corporação se fará de acordo com as normas de uso e administração de materiais. Artigo 21. As unidades devem adotar providências para manter o controle do estoque do material de consumo, registrando, diariamente, todas as entradas e saídas verificadas no Sistema Integrado de Administração de Material. Parágrafo único. O material de consumo adquirido por convênios e doações de terceiros deverá ser lançado no do Sistema Integrado de Administração de Material. Artigo 22. O material de consumo adquirido por compra será lançado em estoque por intermédio do Sistema Informatizado de Materiais do CDMMG, de acordo com a nota fiscal ou documento correspondente que conterá, no verso, o carimbo com o número de lançamento e a devida assinatura do operador. Artigo 23. As aquisições de materiais de consumo controlado serão centralizados no Centro de Suprimento do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 24.
As descargas de materiais de consumo controlado serão realizadas via parecer de descarga próprio. Artigo 25. São motivos de descarga de material de consumo controlado: a. Consumo; b. Transferência para outra unidade; c. Recolhimento a centro de suprimento; d. Perda ou extravio; e. Furto ou roubo; f. Inservibilidade; g. Destruição. Parágrafo 1. Em caso de descarga por perda, extravio, furto ou roubo, a documentação para a descarga deverá ter como origem um relatório de IPM ou de sindicância e a sua respectiva solução. Parágrafo 2. Quando se tratar de descarga por inservibilidade, deverá ser feito um termo de exame de averiguação pela Comissão de Avaliação da Unidade. Capítulo 4. Do controle de material permanente. Seção 1. Da responsabilidade e indenização. Artigo 26. A unidade administrativa autônoma apoiadora é responsável total pela carga das unidades administrativas semi-autônomas apoiadas. Artigo 27. O almoxarife é o responsável total pela carga da unidade administrativa a que pertencer. O nome do almoxarife é reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado como responsável pelo patrimônio da unidade. Parágrafo único. Só se admitirá um único responsável total pela carga de uma unidade administrativa. Artigo 28. Os chefes de repartições, seções, ou CMT de frações do Corpo de Bombeiros Militar serão os responsáveis parciais pelos materiais permanentes existentes em suas unidades de acordo com Decreto 9.617, de 28 de janeiro de 1966. Artigo 29. A substituição definitiva na função implicará na transferência de responsabilidade do material permanente sob a guarda do substituído para o substituto, sendo que ambos deverão conferir e assinar o mapa carga e o inventário de transferência de responsabilidade. Artigo 30. Os casos pendentes, verificados durante a transferência de responsabilidade e substituição de função serão lançados no Sistema Integrado de Administração de Material sob o título de pendências. Artigo 31. Artigo revogado pela Resolução 382, artigo 32. São tipos de pendências patrimoniais: 1. Patrimônio em falta e não localizado; 2. Patrimônio à disposição da Justiça Militar; 3. Patrimônio à disposição da Justiça Comum. Parágrafo 1. A existência de pendências não impede a substituição de função. As pendências enquadradas no inciso 1 ficarão registradas como de responsabilidade do militar substituído, providenciando sua publicação em boletim interno da unidade. Parágrafo 2. As pendências enquadradas nos incisos 2 e 3 ficarão registradas como de responsabilidade do militar que se encontrar no exercício da função. Parágrafo 3. A eliminação das pendências no Sistema Integrado de Administração de Materiais só poderá ser procedida pela Diretoria de Apoio Logístico, devendo, conforme o caso, ser determinada a abertura do processo de tomada de contas, consoante legislação vigente. Artigo 33. As substituições temporárias dos titulares de funções detentores de responsabilidade patrimonial serão lançadas no Sistema Integrado de Administração de Materiais do CDMMG. Parágrafo único. Ao substituto temporário, enquanto durar a substituição, atribuir-se-á a responsabilidade decorrente do exercício da substituição. Artigo 34. Ao militar que estiver assumindo cargo, função, ou encargo, que implique em responsabilidade patrimonial para si, compete conferir o material permanente a recebe-lo e compará-lo com o termo de responsabilidade ou mapa carga respectivo. O prazo é de 30 dias a partir da autorização para exercer a função e sua publicação, podendo CMT da unidade prorrogar a pedido do almoxarife que estiver recebendo, assim como solicitar uma comissão para auxiliá-lo no recebimento do mapa carga. Artigo 35. Para os casos de transferência total de responsabilidade, substituição de almoxarife, admitir-se-á prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos. Parágrafo único.
Emitidos os balancetes de início e fim de gestão, o processo de substituição definitiva de almoxarifes não mais poderá ser interrompido, devendo mesmo se encerrar nos prazos estabelecidos no caput do artigo. Artigo 36. O militar designado para o cargo de almoxarife, ou auxiliar de almoxarife deverá frequentar estágio na diretoria de apoio logístico para habilitação ao cargo. Seção 2. Da inclusão em carga. Artigo 37. Após a liberação do material pela Comissão de Avaliação de Material, este deverá ser incluído em carga. Artigo 38. Para a inclusão de material em carga deverá ser criado parecer de recebimento de material e um espelho de documento com a indicação do tipo de inclusão, conforme as modalidades de aquisição previstas no artigo 13 destas normas. Artigo 39. Para os materiais movimentados por guias o aceite e confirmação na guia pelo almoxarife recebedor dispensará o parecer espelho. Artigo 40. A efetiva entrada em carga do material só se verificará com o aceite nos pareceres de recebimento, guias de transferências e por conclusão do espelho de documento por parte do almoxarife recebedor. Parágrafo 1. O bem produzido ou recuperado no Corpo de Bombeiros Militar terá seu custo apurado, computando-se a mão de obra e as despesas indiretas da administração e será incluído em carga com parecer de recebimento tipo produção própria contendo este preço de custo. Parágrafo 2. Na hipótese de existência de material fora de carga, cuja procedência esteja de acordo com as formas de aquisição contidas no artigo 13, na data destas normas, ocorrendo desconhecimento do valor real, decorrente da ausência do documento de origem, ACPARME utilizando-se do assessoramento de um técnico, quando julgar necessário, fará a estimativa, arbitrando o seu valor e as condições de uso. Fazendo constar tudo em ata, que será publicada em BI. Artigo 41. O Centro de Suprimento providenciará no prazo de 20 dias, a inclusão em carga, do material recebido, prazo este contado a partir da data em que o material efetivamente der entrada na corporação. Artigo 42. As unidades têm o prazo de 3 dias para incluir, em carga, o material recebido, prazo este contado a partir da data em que o material efetivamente der entrada na unidade. Artigo 43. A inclusão em carga de material adquirido deverá ser precedida de enquadramento do mesmo em uma das classes no cadastro de material do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 44. No ato da inclusão em carga do material permanente adquirido, a unidade solicitará à DAO a liberação do número patrimonial disponibilizado pela CEPLAG, por intermédio do sistema informatizado de material ou gerado pelo sistema. Parágrafo único. Será fornecida uma plaqueta a ser fixada no material, ou somente um número sensível a plaquetas nos materiais que não podem ser fixados nenhum tipo de plaquetas nem que possa ser marcado com tinta ou qualquer outro tipo de marcação. Artigo 45. De posse do número patrimonial, as unidades procederão à atualização do registro patrimonial, função disponível no Sistema Integrado de Administração de Material. Artigo 46. As inclusões e reinclusões em carga de material bélico do Corpo de Bombeiros Militar será objetos de publicação no Boletim Reservado Administrativo de Material, BRAM. Seção 3. Da descarga e da baixa de material permanente. Artigo 47. São procedimentos próprios do processo de descarga e de baixa de material permanente. A ACPARME deverá fazer a avaliação do material a ser descarregado pela unidade. B. Homologação da avaliação pelo CMT ou chefe deverá ser publicada em boletim interno. C. Solicitação ao diretor de apoio logístico de autorização para recolhimento ao centro. D. Autorização do diretor de apoio logístico sobre solicitação de recolhimento. E. Efetivação ou não da descarga pelo diretor. Artigo 48. São documentos próprios do processo de descarga e de baixa de material permanente. A. Parecer da Comissão de Avaliação, relatório de IPM, ou de sindicância, termo de convênio ou de cessão de uso. B. Parecer de descarga de material. C. Termo de baixa de material permanente. Artigo 49.
O parecer da Comissão de Avaliação ou relatório de IPM, de sindicância, termos de convênio ou cessão de uso constituem a origem do processo de descarga de material permanente. Artigo 50. Os termos de baixa podem ser de alienação, de incineração, destruição, de devolução em convênio e de entrega ao Estado. Artigo 51. Quando ocorrer perda, extravio, furto ou roubo de material permanente, lavrar-se-á o parecer de descarga, baseado no relatório de IPM ou de sindicância. Parágrafo 1. O processo, a que se refere o caput deste artigo, será instruído e assinado por uma comissão formada, no mínimo, por 3 servidores efetivos da unidade. Parágrafo 2. A regulamentação do processo deverá ser complementada pela unidade, por meio de ato de seu titular, contendo todas as características do material, ocorrência policial e relatório comprobatório, atestando não haver qualquer tipo de envolvimento ou indícios de responsabilidade do militar. Parágrafo 3. Todas as páginas do processo deverão ser numeradas sequencialmente e rubricadas pelos membros da comissão. Parágrafo 4. Em caso de indício de envolvimento, ou qualquer tipo de responsabilidade cabível ao militar lotado na unidade, será realizada sindicância administrativa. Em caso de indenização aos cofres públicos, esta deverá ser feita pelo valor de mercado do material, definido por no mínimo 3 orçamentos realizados pela comissão. Parágrafo 5. Comprovada a responsabilidade do militar pelo desvio de bens, aplica-se o disposto na Instrução Normativa número 01/2002, de 30 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 6. O processo concluído sem ressalva será assinado pelo titular do órgão ou entidade, autorizando a baixa patrimonial, devendo ser arquivado por 10 anos, ficando sujeito à fiscalização pela CEPLAG, pelas unidades de controle interno dos órgãos e entidades e pelo órgão de controle externo. Parágrafo 7. A responsabilidade pela baixa patrimonial é do titular do órgão ou entidade. Artigo 52. Para a baixa do material destruído em incêndio, enchente ou fenômeno da natureza, será instruído o processo comprobatório prévio. Parágrafo 1. O processo será assinado por uma comissão formada, no mínimo, por 3 servidores efetivos ou encargo comissionado do órgão ou entidade, tendo suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Parágrafo 2. A regulamentação do processo será complementada pelo órgão ou entidade, por meio de ato do titular, contendo ocorrência policial e relatório comprobatório, atestando os fatos relativos à questão. Parágrafo 3. Deverá constar no processo todas as características do material. Parágrafo 4. O processo concluído sem ressalva será assinado pelo titular do órgão ou entidade, autorizando a baixa patrimonial, devendo ser arquivado por 10 anos, ficando sujeito à fiscalização pela CEPLAG, pelas unidades de controle interno dos órgãos e entidades e pelo órgão de controle externo. Parágrafo 5. A responsabilidade pela baixa patrimonial é do titular do órgão ou entidade. Artigo 53. As descargas de material bélico do Corpo de Bombeiros Militar serão objetos de publicação no BRAM. Artigo 54. As alienações de material bélico do Corpo de Bombeiros Militar seguirão as normas legais do Estado de Minas Gerais, as orientações da CEPLAG e das normas baixadas pelo Exército Brasileiro. Seção 4. Dos imóveis. Artigo 55. Os imóveis próprios do Estado e vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar serão administrados pelas unidades administrativas cujas áreas de responsabilidade territorial se localizarem. Parágrafo 1. Existindo 2 ou mais unidades administrativas autônomas, UI, em uma mesma área, prevalecerá para efeito de responsabilidade patrimonial sobre os imóveis existentes, a ligação funcional entre os imóveis e as unidades. Parágrafo 2. As unidades administrativas autônomas, UI, sem responsabilidade territorial manterão registros de seus imóveis em arquivo próprio, no almoxarifado da mesma. Parágrafo 3. A elaboração de normas para uso e ocupação dos imóveis do Corpo de Bombeiros Militar é de competência do Comandante-Geral. Artigo 56.
Os processos dos imóveis vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar pela CEPLAG deverão conter os seguintes documentos e informações: a. Título de propriedade, fornecido pela CEPLAG após avaliar a documentação do imóvel. B. Planta e memorial descritivo do terreno, fornecido por um profissional habilitado na área, podendo ser do Estado ou não, mas assinado. C. Planta baixa das obras e benfeitorias, fornecido pelo técnico responsável pela obra. D. Laudo de avaliação. E. Termo de responsabilidade. Parágrafo 1. Cópia da documentação deverá ser mantida em arquivo no almoxarifado das unidades administrativas autônomas, com responsabilidade territorial na área em que localizar o imóvel. Parágrafo 2. O termo de responsabilidade será assinado: 1. Pelo comandante, para os imóveis da sede da unidade. 2. Pelo CMT da fração, para os imóveis localizados na sede da fração, e pertencentes à carga da mesma. Artigo 57. Todo imóvel, próprio do Estado vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar, permanecerá à carga patrimonial da corporação devendo possuir número patrimonial, bem como ser objeto de registro e atualização no 06. Seção 5. Da tomada de contas. Artigo 58. Toda unidade administrativa prestará contas da sua gestão patrimonial ao Tribunal de Contas do Estado. Esta tomada de contas, denominada prestação de contas, ocorrerá por encerramento de exercício financeiro ou por passagem de função, de acordo com as normas do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 1. Os documentos e procedimentos obrigatórios para a tomada de contas estão contidos na Instrução 00702 da Artigo 59. Para os casos de tomada de contas por passagem de função, o balancete final de gestão substituirá o balancete final de exercício e o balancete de início de gestão substituirá o balancete de início de exercício. Artigo 60. A documentação de tomada de contas será reunida em ordem cronológica, em um processo denominado Processo de Tomada de Contas, confeccionado em duas vias. A primeira via será remetida diretamente pela unidade à Diretoria de Apoio Logístico e a segunda via destinar-se-á ao arquivo da mesma. Parágrafo único. O processo de tomada de contas do exercício corrente deve ser montado gradativamente, mês a mês, com seus boletins, anexos e apêndices, e ser mantido no almoxarifado, para eventuais consultas, bem como supervisões das diretorias de apoio logístico e de contabilidade e finanças. Artigo 61. Compete ao agente de coordenação e controle da unidade conferir os balancetes mensal e boletim de material existentes no 06 e assiná-los, caso não existam irregularidades. Parágrafo único. O processo de tomada de contas devolvido pelo Tribunal de Contas do Estado para correção, deverá passar pela Diretoria de Apoio Logístico, que orientará e supervisionará a unidade administrativa responsável nas correções recomendadas, auxiliando-a na preparação dos esclarecimentos necessários àquele tribunal. Artigo 62. O processo de tomada de contas por final de exercício deverá dar entrada à Diretoria de Apoio Logístico até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, e a de passagem de função, 30 dias após a verificação do evento que lhe deu origem. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser prorrogados até o prazo máximo de 30 dias pelo diretor de apoio logístico, mediante solicitação fundamentada encaminhada pela unidade interessada. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 63. É vedada a doação de qualquer material pertencente à corporação, mesmo que ele se encontre nas situações de descarregado ou fora de controle de estoque. Artigo 64. O diretor de apoio logístico poderá, se necessário, emitir instruções, visando a efetivação destas normas. Artigo 65. Os casos não previstos nestas normas e situações excepcionais processar-se-ão a critério exclusivo do diretor de apoio logístico. Belo Horizonte, 28 de abril de 2003. Osmar Duarte Marcelino, CEL, BM, Comandante-Geral.